Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou a Graziela, esse é o podcast Eu Sol. Hoje é quinta-feira, 27 de março, e nós chegamos ao terceiro dia da Onda Encantada do Dragão, com o Kim 3, Noite Elétrica. Mas antes de falar dessa energia regente do dia de hoje, caso você não tenha escutado o primeiro episódio dessa onda, desse ciclo de 13 dias, eu sugiro que você dê um pause aqui e escute primeiro o primeiro episódio, que traz a temática, o aprendizado a que esse período nos convida, que é o episódio Imix e o solo fértil. Solo fértil para o eu do futuro. Agora não me lembro exatamente o nome que eu coloquei, mas é algo assim. Começa com Imix, que é o nome em maia do selo do dragão. Então escuta para ter uma guiança sobre o aprendizado do período, porque todas as energias, todos os 15 regentes de cada um desses 13 dias estão a serviço desse aprendizado, tá? E ontem eu não consegui gravar, né? Então fala só um pouquinho, porque é válido também a gente fazer uma reflexão retroativa do dia de ontem, ainda é válido, né? Que o aprendizado da onda, ele se desenha, ele é tecido ao longo desses 13 dias. E então ontem foi o Kim 2, Vento Lunar. O vento é uma energia que pede dinamismo, adaptabilidade, mas que nos fala especialmente sobre comunicação, sobre o poder da palavra, e não é sobre qualquer comunicação. Ik, que é o nome em maia do selo, significa espírito. Então, é dar passagem à comunicação do espírito. É isso que essa frequência nos pede, nos convida, nos convidou ontem, né? E então, estando na onda do dragão, eu sinto que foi muito mais sobre um alinhamento da nossa comunicação interna, do nosso diálogo interno, né? Se avaliar se ele está favorecendo a criação desse solo fértil para tudo aquilo que a gente quer dar nascimento nesse próximo ciclo, né? Ou aquela versão de nós que a gente quer ver florescer. Sempre sobre essa regência do vento, eu me lembro e eu gosto de indicar para a integração, né, do aprendizado dessa frequência, um livro que foi um dos mais marcantes na minha vida, assim, que é Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz, o livro da filosofia tolteca. E não é à toa que o primeiro desses quatro compromissos é seja impecável com a sua palavra. Então, o que ele quer dizer com impecável nesses ensinamentos não é sobre o polimento, o falar bonito, né, na comunicação, mas é sobre o quanto tem de verdade, de integridade na sua comunicação. Então, o quanto o seu chakra laríngeo, que rege a sua expressão, e vamos lembrar que a nossa expressão, ela não está só nas palavras, mas ela está naquilo que a gente é, né? A gente comunica isso de diversas formas. É justamente essa comunicação do espírito, né, que é o convite de Ik. É sobre a expressão de quem somos, mas o que rege isso é o chakra laríngeo. Então, a impecabilidade da palavra, ela diz respeito ao alinhamento entre o cardíaco e o laríngeo. O quanto essa comunicação está alinhada com a verdade do seu coração, né? Que é guiado pelo espírito, pela alma. Então, um dia ontem, assim, pra gente avaliar nessa onda do dragão, especialmente esse diálogo interno, né? Essas vozes dentro de nós, se elas estão favorecendo a fertilização desse solo, a estruturação das bases daquilo que a gente quer trazer para o mundo, né? Ou não. E a comunicação
com os outros, né, a comunicação nas nossas relações, ela vai ser verdadeira e íntegra proporcionalmente o quanto estiver sendo íntegra dentro, né. Então a reflexão é essa. E vamos então falar sobre a frequência do dia de hoje, antes que eu me estenda demais aqui. Mas então pensa sobre isso, né, sobre quais foram os seus diálogos internos nesse dia de ontem. E agora então, Akbal, à noite, né, se manifestando hoje no tom elétrico. A noite é uma frequência que nos convida à introspecção, né, que favorece muito a nossa intuição e que fala sobre os nossos sonhos. Então, tanto pode ser o sonho da noite mesmo, talvez ele tenha aí te trazido mensagens importantes, como os nossos sonhos de alma, né? Que são os planos que a nossa alma fez. E aqui não tem positividade tóxica, né? Então eu sei que em muitos momentos da vida a gente se desconecta desses sonhos e até perde a fé. Eu mesma, em muitos momentos, já perdi a fé nos meus sonhos. E mas aí a gente precisa trazer atenção, trazer autocompaixão para isso, né? E lembrar que os nossos sonhos, eles não esses sonhos mais profundos, né, os anseios da alma, eles não são criações do nosso ego, da nossa mente, mas eles são aquilo que a nossa alma planejou e a manifestação deles está diretamente ligada ao melhor que a gente tem para oferecer para o mundo. E é aí que a abundância se manifesta, por isso que esse selo fala também de abundância, né? Então eu digo na regência da noite, a gente pensar que aquela pessoa que se deixa ser guiada pelos próprios sonhos, pelos seus planos de alma, para ela nunca a grama do vizinho vai estar mais verde. Então você sempre vai se sentir abundante, mesmo que esse sonho não esteja 100% materializado na sua vida, mas se os seus passos, as suas escolhas diárias, estiverem sendo guiadas por isso, né? Então, se você tivesse desconectado um pouco desse campo dos sonhos, dessa fé nos seus sonhos, né? Sugiro hoje que você dedique algum momento, mesmo se o dia estiver corrido, dedique algum momento à noite para ir para sua caverna interior, né? O dia pede introspecção, o contato com a intuição. Então, ir para sua caverna para entrar em contato com os sonhos, ou seja lá com o que esteja no meio do caminho entre você e essa conexão com seus sonhos, né? Se tiver algo aí, algum ruído que está impedindo essa conexão, tom elétrico é sobre conexão, então isso começa nas nossas conexões internas, né? Se existe algum ruído ou mesmo feridas, situações traumáticas que limitaram a sua conexão com os seus sonhos e dê espaço para sentir isso, para identificar isso e com muita compaixão, autocompaixão, acolher e lembrar e não perder de vista isso que os seus sonhos têm apoio divino para manifestação, mas precisam da sua confiança, né? E do seu plantio, né? E aí a gente vai então falar de conexão, né? Como eu disse, o tom elétrico fala de conexões, as conexões no mundo mesmo, na matéria, nas relações, né? Estão favorecendo o nutrir destes sonhos aqui no campo da matéria, né? Então, as relações e aquilo que você faz no seu dia a dia mesmo, né? Cada passo, cada atividade estão favorecendo o nutrir desses sonhos aqui no solo da matéria, para que eles venham a aterrar. Então, é isso por hoje. Ótimo dia e a gente volta
a se falar no próximo episódio.